Vamos ganhar isso, hein? Vocês vão ter que me engolir. Zagallo assumiu a seleção brasileira próximo da Copa de 70, já aí alguns meses antes de começar o Mundial. O Brasil tinha classificado para a Copa do Mundo, nas eliminatórias, com o Saldanha, que era o técnico. Eu fui artilheiro da seleção brasileira com o Saldanha jogando de centroavante à frente do Pelé, e mais 2 pontos, Jairzinho pela direita e Edu pela esquerda. O Saldanha tem que ser reverenciado por isso, por ter montado aquela base que depois foi para a Copa, e o Zagallo fez as mudanças que ele tinha que fazer. Quando o Zagallo entrou, o Zagallo disse para os jogadores, disse para a imprensa também, que o Brasil não ganharia nunca a Copa do Mundo se jogasse como jogou na eliminatória de 69. E eu, como técnico da seleção nacional, tudo farei para que o Brasil possa vibrar novamente, como no ano de 58 e 62. E disse que eu não seria titular, porque eu era mais um meia, para jogar na posição do Pelé, que eu seria o reserva do Pelé. E como eu estou numa nova etapa da seleção brasileira, eu estou numa fase de estudos. E quando ele chega, ele traz 5 novos nomes, já muda a seleção do 4-2-4, que não estava funcionando em 70, no início dos preparatórios com o João Saldanha, e muda muito taticamente a equipe. Então eu lembro perfeitamente, teve um jogo próximo da Copa, um jogo em Lyon, no México, jogo contra o time de Lyon, a seleção de Lyon, e o Zagallo, até para minha surpresa, chegou perto de mim e falou assim: você que vai jogar de centroavante. E eu quero que você jogue na frente, sem voltar, na frente do Jairzinho, do Pelé. Eu não quero que você jogue como você faz no Cruzeiro, bem no meio campo, para receber a bola. Ele perguntou: algum problema? Eu falei: nenhum. Eu vou jogar como o Evaldo jogava no Cruzeiro, que era o centroavante armador do Cruzeiro. O Evaldo preparava as jogadas para eu e o Dirceu Lopes chegarem de trás e fazer os gols. Então eu lembrei do Evaldo, eu vou fazer como o Evaldo, vou jogar ali na frente. Então foi isso que aconteceu na Copa do Mundo. Eu fui um centroavante mais armador, de troca de passe, facilitador para o Pelé e para o Jairzinho. Em todo esse esquema, o que mais se sacrificou foi o Tostão, né? O Tostão joga à frente dos zagueiros e nunca é demais lembrar, o Tostão foi o artilheiro do Brasil nas eliminatórias, com 10 gols. Aí você vê o jogador que mais gols fez nas eliminatórias, ele joga à frente dos zagueiros e marca 2 gols na Copa de 70. E no México ficou aquela dúvida, quem será o titular da seleção? Mais provável seria o Roberto, que jogava com o Zagallo na seleção. O Zagallo, assim, em alguns treinos ele chegou a me colocar e tal, mas não estava convicto que eu seria o titular. Ele experimentou o Roberto, experimentou o Dari, e foi percebendo que o Brasil não precisava de um centroavante clássico. O Brasil precisava de um centroavante mais de troca de passes, mais armador. Então o Tostão também acabou garantindo o lugarzinho dele. E o Jairzinho se deu muito bem pela direita, né? Inclusive pela velocidade, acabou sendo o furacão da Copa. O Zagallo me chamou e falou: Jair, já te conheço, eu vou botar você para treinar junto com os titulares, tá bom? Pô, imagine, eu fui lá no teto e voltei, né? Não falei para ele, mas falei: Zagallo, tô pronto, cara. Ele: ok. Aí ele assumiu a responsabilidade de me colocar. Aí eu deslumbrei, né? Jairzinho era um anônimo. Aí ele começou a ser conhecido em 70 pelos gols, né? Gerson Jair
Vai que o lance é seu. Dribla o arqueiro, mata no peito. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. No placar, Jairzinho. Eu sou até hoje o único jogador de Copa do Mundo a ter feito gols em todos os jogos. Se vocês buscarem, vai ver. Não teve Pelé, não teve Garrincha, não teve Cruyff, não teve ninguém. Então tinha toda uma situação em torno dessa questão da ponta esquerda da seleção, que realmente acabou com o Rivelino, né? Acabou o Rivelino deslocado ali. Tinha o Edu dos Santos também, que parece que pelo estilo não agradava tanto ao Zagallo, jogava muito aberto. O Riva mesmo dizia, não vou aprender a jogar de ponta esquerda em um mês, não aprendeu porque ele fez uma outra função. Conta o Rivelino até hoje que chamou o Zagallo e falou assim, vem cá Zagallo, que ponta esquerda é essa? E aí o Zagallo teria desenvolvido algo que talvez falte hoje em dia entre jogadores e técnicos e que ficou muito... voltou à baila com o 7-1 de 2014, que é a falta do diálogo, né? O jogador falar assim, olha, não me sinto bem em tal posição, o que você quer de mim? E o técnico retribuir. Pelo menos nesse episódio, a referência é de que o Zagallo dialogou com o Rivelino. Não, quero que você faça essa função assim, assim, a gente ajeitando, eu acho que dá para jogar você, dá para você jogar Gerson, dá para jogar Jairzinho, dá para jogar Tostão de centroavante, e deu tudo certo. Como que me adapto melhor à característica dessa geração, à característica desse grupo? Esse é o técnico de seleção brasileira. E é isso que o Zagallo entende desde o primeiro momento, lá em 70, que forma a seleção mais encantadora de todos os tempos. Simplesmente isso. Que ser técnico de futebol em clube e em seleção brasileira são funções bastante diferentes. E nem todo treinador de seleção entende essa peculiaridade. O Zagallo percebe isso desde sempre. Desde que em 70 ele consegue reunir os melhores jogadores e formar um desenho tático para que aqueles jogadores atuem juntos e sejam competitivos. Eu acho que esse é o espírito do técnico da seleção. Acho que é o momento da gente desmitificar algo específico, e aí eu dou crédito ao meu amigo jornalista Cláudio Arregui, de Minas Gerais, que sempre fala que a história dos 5 camisas 10 não era bem assim, porque no Cruzeiro a camisa 10 era o Dirceu Lopes, não era o Tostão. Mas enfim, a gente entende que em tese são 5 jogadores com função de 10, ou próxima do 10, que o Zagallo conseguiu encaixar. Né? E é curioso que a gente, ouvindo esses jogadores envolvidos, só tem referências muito boas. Do Rivelino eu tive essa referência de que houve o diálogo e o Zagallo convenceu o Rivelino de que aquele 11 era viável. O Pelé, então, não precisa nem comentário. Pelé era, estou falando de 5 hipotéticos, 10, se tivesse que jogar um 10 seria ele. Então a gente não tem registro de ninguém que não tenha curtido a ideia. E a coisa acabou fluindo. Eu lembro que na pré-eleição ele falou, olha, eu vou quebrar um tabu. Eu vou jogar com vocês os 5, ele foi falando. Mas ele é o único treinador, até hoje, no mundo, que teve a audácia de jogar com 5 número 10. Até hoje, nenhuma seleção, nenhum treinador teve a audácia e a coragem de colocar 5 número 10 para jogar juntos. E o Zagallo teve essa coragem. Ah, não vai dar certo. Pô, acabou com todo mundo. Aí todo mundo começou a jogar. Igual o Zagallo. De 16 de março de 70, ainda na concentração do Joá, até o Brasil ser tri no dia 21 de junho de 70 no estádio Azteca do México, teve todo esse preparo, uma preparação física estupenda. A primeira seleção a chegar ao México é a última a sair também. Aliás, palavras do próprio Zagallo, daquelas coisas meio premonitórias do Zagallo. Mas o Zagallo fez um trabalho maravilhoso em 70. Foi importantíssimo o Brasil chegar um mês antes da estreia. O Brasil chega ao México, fica um mês treinando. Hoje, isso é absolutamente impossível no atual cenário do futebol mundial. Você pensar em clubes cederem jogadores para um mês, onde vai haver uma Copa. Então, muita coisa no mundo mudou, mas o fato é que o Zagallo conseguiu a mágica, cara.
Ele conseguiu. Traz de volta o goleiro Félix, e o Félix acaba titular, com atuações irregulares, mas grandes partidas nem sempre reconhecidas dele na Copa de 70. O Carlos Alberto era o mesmo, o Brito acaba tomando a condição que era de Baldock na zaga. Em menos de um mês o Zagallo consegue mudar uma seleção, ele nunca foi muito fã do João Camargo, podia ser o Fontana que era tritado com o Pelé, ele improvisa um volante espetacular como o Piazza na zaga, e a menos de uma semana também por lesão, mas por questões técnicas e até comportamentais, ele saca o jovem e ousado Marco Antônio do Fluminense e coloca o Everaldo para dar mais consistência e equilíbrio para o lado esquerdo, até para soltar o capita Carlos Alberto pelo outro lado. Com o Piazza na zaga, ele fixa o Clodoaldo, segura mais o Gerson, que já havia sido atleta dele, recua e arma uma espécie de 4-2-1-3 ou 4-2-3-1, perdão, uma espécie de 4-3-3 com o Rivelino pela esquerda, mais aberto pela esquerda, era contrário. Ele, até pela lesão do Rogério, ele recoloca o Jairzinho na ponta direita. Coloca o Tostão para fazer dupla com o Pelé, mas em outra função que não era parecida àquela dupla que foi 100% com o Saldanha nas eliminatórias, Pelé e Tostão. E o Pelé, evidentemente, o Pelé que o Saldanha dizia que estava cego, muita gente cobrava não só a não escalação do Pelé, cobrava que o Pelé não estivesse nem entre os 22 convocados para o Mundial de 70. Em um mês, ele consegue formar um time, uma nova escalação, mas sai do Brasil extremamente vaiado, dos 32, 33 dias antes da estreia na Copa, quando o Brasil vence a Áustria no Maracanã 1-0, gol do Rivelino, e ele próprio, Zagallo, fala: esse time que está aí não é meu time, é o time do povo, é o time da imprensa. E seria a base do time do povo e da imprensa, e o time de todos os povos e de todos os tempos na Copa de 70. Lindo demais, cara, os jogos, uma emoção parava o país. Depois começou a parar, mas igual 70 não tem. 70 era lindo. 70 foi muito lindo, cara. Os jogos, primeiro, logo de cara, a gente tomou um gol ali contra a Tchecoslováquia. Meu Deus do céu! Olha o gol de Petras para a Tchecoslováquia! Imagine você vai jogar a Copa do Mundo e você já começa o primeiro jogo fazendo 2 golaços, que foram 2 golaços. Sobra para Pelé. Toca bem na direita para Jair. É o contra-ataque brasileiro, fulminante. Boa finta. Para cima do segundo adversário, fintou o segundo. Para cima do terceiro, fintou, bateu, cruzado, é gol! Brasil! Camisa 7, uma grande arrancada, ele dominou, pintou a 3 adversários, quando o quarto zagueiro chegou, ele ameaçou pintar e bateu forte, cruzado, a bola foi no cantinho direito e morreu no... O primeiro justamente pela arte do futebol brasileiro, puramente técnico. E depois o segundo pela improvisação. Eu dou o lençol no Vitor, ele está flutuando até agora. É lindo, né? Pô, quando acabou o jogo, a alegria minha e dos colegas era um tanto. Eu nem me lembrei que eu consegui desequilibrar o jogo e fazer 2 golaços. Levar o Brasil a começar a se encaminhar pela verdadeira realidade de ser tricampeão do mundo. O Brasil passou alguns perrengues, né? O jogo contra a Inglaterra, o Brasil esteve a pique de perder. Era o então campeão do mundo, quando o Pelé dá aquela cabeçada que o Gordon Banks faz a defesa milagrosa. Até ali só tinha dado a Inglaterra. O Félix, goleiro, tinha trabalhado muito, outro que era muito criticado naquele time. Então, claro que fica para a história que foi tudo foram flores. E a Romênia, que era menos forte, mas foi um adversário duríssimo no terceiro jogo do Brasil. Aqueles 3-2 quando o Brasil não estava completo. E ainda bem que conseguiu ganhar, porque podia até ter empatado com a Romênia, como o Brasil podia ter perdido para a Inglaterra. A Inglaterra jogou mais do que o Brasil, o Félix foi muito bem naquele jogo. Bom, só que é simplesmente a seleção que mais gols fez, das 5 campeãs, a seleção que fez 19 gols em 6 jogos. Saiu, atirou, Pelé, gol! Gol!
bola. De Tostão para Pelé, vai marcar o gol! Gol do Brasil, mas está trunfo. Poucos gols, fiz 2 gols. Um jogo contra o Peru. Era dirigido na época pelo Didi, campeão do mundo pelo Brasil. Cruzou. Para gol! Gol de Tostão! A bola ali lançada, ela penetra, atirou. O Zagallo foi fundamental. E eu quero insistir que era um esquema inovador à época, porque era Clodoaldo e Gerson, Clodoaldo um pouquinho mais atrás, o Gerson saindo um pouco mais. Ao mesmo tempo havia inversões, como no primeiro tempo na semifinal contra o Uruguai, o Brasil perdendo o jogo, jogando mal. O Gerson percebe que está muito marcado e ele fala para o Clodoaldo, mas avisa o Zagallo. Fala, Zé, como eles chamam o Zagallo, Zé, eu vou ficar, o Clodoaldo vai sair. E assim o Brasil chegou ao empate no finalzinho do primeiro tempo, naquela jogada fantástica do Tostão e Clodoaldo. E no segundo tempo o Brasil fez a festa, fez 3-1 e teve aquela jogada mágica, mais uma do Pelé que foi para fora. Brasil no ataque, Tostão, vamos minha gente. Que bola, Clodô. Olha lá no placar. Tostão, Ajair. Grande jogada, atenção, telespectadores, pintou gol! Gol de Jairzinho! Atenção, telespectadores, pode sair o terceiro gol do Brasil. Pelé e o Dinhas pela frente. Para Ribeirinho, encheu, pegou! O terceiro gol do Brasil! Brasil do Azteca! Eu já perdi a voz! Na final contra a Itália, o poeta italiano, cineasta italiano, disse que o Brasil era o time da poesia e a Itália o time da prosa, que a poesia venceu a prosa. Muito bacana isso, todo mundo repete, mas eu acho que o Brasil era um time de poesia e de prosa, porque era muito organizado taticamente. E uma coisa importante, se você rever os jogos de 70, não só essa recomposição ataque e defesa, mas também havia uma mobilidade entre eles no ataque. Às vezes, assim, o quarto gol do Carlos Alberto contra a Itália, que para mim é um dos gols mais perfeitos do mundo, a jogada começa com o Clodoaldo driblando todo mundo, a bola vem para o Rivelino na esquerda, ainda praticamente no começo do campo de ataque, e o Rivelino toca para o Jairzinho. O Jairzinho está na ponta esquerda. Aí ele leva o Facchetti, toca para o Pelé nem olha, porque ele sabe que o Carlos Alberto vai passar lá, e toca para o Carlos Alberto chegar. Veja só, o Jairzinho vem para cá para o Carlos Alberto atacar, é uma coisa impressionante. Então eu acho que há uma inovação. Então foi uma conjunção muito feliz, né, de fatores que ajudaram o Zagallo a fazer a tal mágica. Eu considero uma mágica. Os ingredientes eram muito bons, mas a qualidade do bolo também teve muito a ver com o cozinheiro. A partir da proposta, né? Foi ele que sacou o Rivelino na esquerda, que sacou o Jairzinho, especificamente ocupando a função de que seria de um ponta direita. Tem muita coisa tática nessa história, não foi só jogar camisa, não. É uma pena que no Brasil os técnicos de grandes times acabam entrando para a história como só entregadores de camisa. Então a seleção brilhou intensamente e ficou na história como um dos maiores times do mundo. Muitos acham que é a maior seleção de todos os tempos. E o Zagallo foi importantíssimo na seleção, porque o Brasil, ao contrário do que muita gente pensa hoje, tem muitos jovens que acham, que ouviram falar e repetem que o Brasil era um time só de craques e que não precisava ter esquema tático, e que eles colocavam eles no campo e eles jogavam, faziam o que queriam. E não foi nada disso, né? O time do Brasil era extremamente organizado, revolucionário para a época,
porque era muito disciplinado, muito bem treinado taticamente, o que não era comum no futebol brasileiro da época. Mas enfim, era um senhor time, foi a melhor seleção de todos os tempos e muito por mérito do Zagallo. Então, em 70, ele fez um trabalho admirável em pouco tempo, de 16 de março até dar a volta olímpica em 21 de junho de 70 no Estádio Azteca. Porém, também com uma longuíssima preparação de quase 4 meses para a Alemanha, ele não se acertou. Havia as dissensões entre bairristas e clubistas entre Rio e São Paulo. Ele talvez tenha insistido demais no Paulo César Caju e de menos no Ademir da Guia. Ele não trabalhou bem os reservas, era uma outra época, só 2 alterações por equipe, mas os reservas estavam até mal preparados fisicamente. Até essa época, a parte física do jogador brasileiro era zero. Era zero. Nós não sabíamos o que era fazer full time. Nós não sabíamos o que era fazer longa distância. Esses 2 parâmetros importantíssimos que hoje se usa com naturalidade, entenderam? Não era o futebol brasileiro, não era regido de um reforço com essa parte física, entendeu? Que era resistência e velocidade. O Brasil vivia uma crise de identidade, né? Principalmente pela ausência do Pelé. Não só do Pelé, mas o time de 70 tinha acabado. Não tinha o Gerson. Aí ficaria uma disputa por protagonismo. Em tese, a camisa 10 era do Rivelino, como foi mesmo. Mas ainda tinha ali o Jairzinho, muito aquém do que apresentou em 70. O Tostão, infelizmente, encerrou a carreira muito prematuramente por causa do problema na vista. Foi um Brasil decepcionante, porque o Zagallo não acertou a mão, o time não acertou o pé e o próprio Zagallo teve escolhas infelizes, inclusive a não adaptar a base da segunda academia, que era a melhor equipe do Brasil à época, por óbvio, campeã em 72 e 73, e havia acabado de ser bicampeão nacional em fevereiro de 74. Era para ter usado melhor. O Levinha estava fora de posição, o Ademir da Guia só jogou alguns minutos contra a Polônia e o Zagallo também mandou mal, porque o Ademir da Guia achou que não ia para o jogo. Eu revi os 7 jogos e eu não recomendo para ninguém, porque são jogos ruins, jogos sonolentos, né? O melhor jogo é contra a Argentina, né? Que o Brasil até que vai bem, é um lampejo que o Brasil tem. 74 teve muita autossuficiência do Zagallo, né? Ele é autossuficiente, ele continuou autossuficiente. A gente está falando de 74, mas em 98, em 94, 98, e mesmo depois ele continuou falando da força da amarelinha, como se a amarelinha jogasse sozinha. Ela jogava e jogava muito. Mas existia uma laranjinha no meio do caminho. O que aconteceu é que eles estavam melhores preparados do que nós. Essa foi a grande realidade. Eles estavam melhor preparados do que nós em todo o segmento. Principalmente na coletividade, né? E houve... Porque culpar é fácil, né? O treinador, ele teve boa intenção, ele botou a equipe que ele achava que poderia botar e que era melhor para ele. Mas nós pegamos uma seleção já bem melhor preparada do que nós. Vamos levar em consideração também que era um outro planeta, sem globalização nenhuma. Eu lembro que quando o Pelé se despediu da seleção brasileira, em 71, a ideia da Placar era fazer uma capa com o Pelé vestindo camisas de várias seleções do mundo. Essa capa realmente foi feita. E na hora de devolver as camisas que a Placar tinha levado, o Pelé pegou a da Holanda e falou: essa aqui eu não vou te devolver não, essa aqui eu quero para o meu arquivo pessoal, para mim, porque é muito bonita, laranja, aquele laranja, né? E o Pelé falou: nunca tinha visto essa camisa. Então você vê o que era, hoje o mundo é globalizado, é fácil a gente entender.
Mas eu não acho que seja o fim do mundo o Zagallo ter dito que a Holanda praticava um futebol só alegrinho. Como ele, muitos pensavam assim. Aí sim fomos surpreendidos, diria ele depois. Como mesmo em 74, eu lembro ainda pequeno, eu fiquei assustado vendo o Jornal Nacional da Globo, um jornal que na época meu pai trabalhava na TV Record, a repercussão da volta da seleção brasileira da Alemanha e a torcida havaiana, o Zagallo, o filho do Zagallo triste e tal, porque realmente ele era uma pressão muito grande. Muíbo César Cury, que foi um grande radialista da Rádio Bandeirantes, autor de músicas, principalmente músicas sertanejas, ele compôs uma espécie de jingle para aquela Copa, que originalmente era assim: todo mundo de bandeira na mão, torcendo para o Brasil ser tetracampeão, é uma nação inteira, mostrando a todo mundo a garra brasileira. Mostrando a todo mundo a glória brasileira. E aí o povo estava muito bravo com o Zagallo, e aí fizeram uma paródia, e na paródia a gente cantava assim: todo mundo de porrete na mão, esperando o seu Zagallo descer do avião. É uma nação inteira, mostrando a todo mundo a farsa brasileira. 100 milhões de corações, chorando de uma só vez. É uma ilusão, Brasil na Alemanha fez um papelão. Desculpe, seu Zagallo, mexe nesse time que está muito fraco. Levaram uma flecha e esqueceram o arco. Botaram muito fogo e sopraram um furacão que não saiu do chão. Desculpe, seu Zagallo, puseram uma palhinha na sua fogueira. E se não